Podem se assentar, por gentileza. Amados irmãos e irmãs, veja só, nós acabamos de ouvir na primeira leitura a respeito do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi muito perseguido por causa daquilo que ele falava. E ele era um homem muito íntegro, um homem muito temente a Deus. E ele falava o que tinha que falar. Ele não ficava pensando muito no que tinha que dizer. O que tinha que dizer, ele dizia claramente. Porém, veja, ele tinha um tipo de profecia que incomodava a muitos. Por quê? Porque ele tinha uma profecia que não era uma profecia de ânimo, não era uma profecia cheia de esperança, mas era uma profecia que tocava nas feridas daqueles que estavam oprimindo o povo. Ele falava a verdade a respeito da má conduta daquelas pessoas que não estavam sendo fiéis a Deus. E muitas vezes a sua profecia era carregada até mesmo de um pessimismo muito grande. Uma profecia carregada de destruição mesmo. E essas pessoas, elas não gostavam que Jeremias abrisse a boca. Porque, como eu disse, ele tocava na ferida mesmo. Ele desmascarava. E aí, então, por conta disso, tentaram tirar a vida do profeta Jeremias. Tentaram de todas as formas para tentar, assim, calar a sua voz. Calar o seu ministério profético. E ele foi perseguido. De múltiplas formas. De múltiplas maneiras, ele foi perseguido. Mas veja, eu dizia no início que ele fora um homem temente a Deus, ele foi um homem fiel a Deus, era um homem que realmente amava Deus. E Deus o protegeu, Deus esteve com ele, e ele então continuou a sua missão mesmo diante das tribulações. Veja, o que eu quero dizer com isso tudo que eu estou aqui contextualizando? Eu quero dizer que talvez você passe por muitas tribulações, até mesmo perseguições. E nesses tempos de hoje que nós vivemos, quando nós nos posicionamos em favor de Deus, em favor dos nossos valores cristãos, muitos de nós vamos ser perseguidos, ou todos nós seremos perseguidos. E pessoas vão querer calar a nossa voz diante daquilo que nós nos posicionarmos. Basta ter um posicionamento em favor da vida, em favor dos valores cristãos, que você é repreendido. A propósito, hoje, a moda é ser cancelado. Então você é cancelado de tudo, cancelado de todas as redes sociais. Se você começa a ter um posicionamento em favor da vida, em favor da família, em favor daquilo que eu já disse que são os valores cristãos, aquilo que são os fundamentos basilares dos ensinamentos de nosso Senhor, se você começa a se posicionar, você é calado. E eu, muitas vezes, hoje eu não faço mais isso, mas esses tempos eu me arrisquei a fazer um comentário de um certo vídeo, já veio a censura. Não deixaram eu postar a minha observação. Então veja, o que aconteceu com Jeremias acontece conosco hoje também. Quando você assume a sua identidade de cristão, se prepara, porque a perseguição vai ser grande. E a perseguição começa dentro, muitas vezes, infelizmente, dentro de nossas casas.
Pessoas que não vão concordar com você, porque você fez uma experiência de Deus. Porque você descobriu esse tesouro mais precioso, essa pérola mais preciosa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos vão dizer, você está doido, você está louco, você está fanático, você é um desequilibrado, você reza demais. Deixa disso, é besteira. A vida é muito boa, você pode viver de outro jeito, mais light. Essa história de dizer que existe o inferno, isso aí é mentira, para com isso, Deus é só misericórdia. Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Justiça diante daquilo que eu escolho. Não é que Ele é perverso, que Ele é maldoso, que Ele está ali querendo me castigar, não é isso, pelo amor de Deus. Mas Deus é justo diante das minhas escolhas. As minhas escolhas têm consequências. Então veja, hoje nós sermos profetas, nos posicionarmos enquanto nossa identidade cristã é se preparar para ser perseguidos. Eu já contei, não sei se eu contei aqui, mas já contei na Matriz, lá na paróquia São Cristóvão, já contei de um jovem que uma vez no retiro disse para mim, padre, o meu professor me coloca no centro da sala, ele faz uma roda com todos os alunos, me coloca no centro da sala, professor de filosofia, que é ateu, ele começa a me bombardear com um monte de perguntas para me ridicularizar e me humilhar diante dos meus colegas. Só porque eu ando com um crucifixo, só porque eu digo que eu amo Jesus. O meu professor zomba de mim. O meu professor me humilha. E ele chorava. Chorava por conta da perseguição que ele tinha na escola, no ensino médio, por se posicionar ser cristão, por participar de um grupo de jovens, por fazer parte da igreja. Eu conheço jovens aqui que se posicionaram na sua sala contra o aborto e foram rechaçados, foram massacrados porque disseram que não eram a favor do aborto. Jovens que têm uma educação firme de suas famílias, valores bem consistentes, bem alicerçados, que foram bombardeados. E vou dizer em escola, bem baixinho, escola católica. Escola católica. Não vou dizer o nome. Jovens nas universidades católicas sendo calados. Universidades que fazem um monte de coisas que eu não vou nem dizer, que depois eu vou postar no YouTube. Então veja, quando nós nos posicionamos, vamos receber perseguições. Dito isso, eu queria entrar no Evangelho rapidamente, não quero me prolongar, mas hoje eu vi um padre falando uma coisa que, poxa, me calou o coração e nunca tinha tido essa visão que ele trouxe do Evangelho. Ele ligou esta passagem bíblica com uma outra passagem que eu quero aqui trazer para vocês. Eu achei fantástico. Veja, nós temos aqui o relato que Jesus leva os seus discípulos à parte e ele começa a falar que vai passar pela paixão, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser zombado e que ele vai passar por muitos sofrimentos. Aqui é o terceiro relato de Jesus a respeito da paixão. Claro que os discípulos, eles não compreendem a complexidade do que Jesus está falando, mas Jesus está falando para eles. Que quando ele chegar em Jerusalém, os mestres da lei, os doutores vão persegui-lo e vão matá-lo. Mas ele diz, mas eu vou ressuscitar depois do terceiro dia. Mas eles não entendiam muito o que Jesus estava falando, porque eles tinham uma outra ideia de messianismo, uma ideia muito triunfalista, poderosa. Mas enfim, não é isso que eu quero aprofundar.
De repente, nesta caminhada com os discípulos à parte, estava lá a mãe de 2 discípulos, pega os 2 certamente pelas mãos, vamos imaginar, trouxe perto de Jesus e disse: olha, Senhor, com aquela ideia triunfalista, quando o Senhor estiver no seu reino, quando a glória for manifestada, o Senhor pode dar um lugar à direita e um outro lugar à esquerda para os meus filhos? Jesus olha para ela e diz: tu tem noção do que tu estás pedindo, do que você está pedindo? Tem noção? Estou assim parafraseando Jesus, né? Não é que está bem assim aqui no Evangelho, mas para a gente entender a seriedade. Jesus certamente olhou para ela e disse: você tem noção do que você está falando? Se fosse o Padre Léo, ia dizer: ô sua anta, você tem noção do que você está pedindo? E ainda ele vai dizer: olha, isso não compete a mim, isso compete ao meu Pai, é Ele que sabe dessas coisas. E ainda ele diz: mas vocês podem beber do cálice que eu vou beber, que é do sofrimento, da cruz? Daí eles dizem: sim, nós podemos. Ele diz: realmente vocês poderão beber, vão beber mesmo. E vão mesmo, vão passar por muitas coisas depois. E aí veja, depois desse diálogo, Jesus ele diz umas coisas muito interessantes. Olha só. Olha o que Jesus vai dizer, presta bem atenção. Quero pegar aqui. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo? Aí continua, tudo que eu já falei. E aí veja só. Aí vai falar dos discípulos que ficaram lá com ciúme deles. E aí Jesus vai chegar ao ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que diz assim: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Ou seja, não pode ter a ganância no coração de vocês, a ganância pelo poder, a ganância pelos primeiros lugares, a ganância pelos status. Não. Entre vocês não pode ser assim. Isso é uma mentalidade do mundo. O mundo pensa assim, mas aqueles que participam do meu reino não é assim não. No meu reino é diferente, a lógica é outra, aquilo que diz o profeta Isaías: meus pensamentos são os vossos pensamentos. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Olha só, no meu reino, se você quer ser grande, você tem que ser servidor. Você não vai servir porque você quer aplausos. Você não vai servir porque você quer reconhecimento. Você não vai servir porque você quer ter, vou trazer para os nossos tempos, mais seguidores. Não. Você tem que servir por amor. É isso que Jesus está dizendo para eles. E aí veja a sacada, porque depois disso, Jesus, depois de alguns dias, Jesus vai estar com eles aonde? Ceando com eles na quinta-feira santa. E depois de Jesus cear com eles, o que Jesus faz? Ele tira um manto que é símbolo de poder, se cinge de uma toalha, símbolo de humildade, e ele então vai lavar os pés dos discípulos. E ao final de lavar os pés dos discípulos, o que ele diz? Se eu que sou Senhor e Mestre, vos fiz isso, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Portanto, o que Jesus está querendo dizer aqui, claro que eles não estavam entendendo a profundidade que Jesus estava querendo dizer. Ele está dizendo: olha, se você quer ser grande, no meu reino, é lavar os pés uns dos outros, é servir com amor, é dar a sua vida, é gastar pelo outro, a sua vida por causa do reino. É isso que Jesus está querendo dizer. E vai dizer para eles isso. Mais adiante. Então veja,
Isso tem tudo a ver com a nossa caminhada. Nós estamos aqui porque queremos servir, e espero que seja isso, servir o Senhor por amor. A nossa única motivação em servir a Deus é por amor. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, se não for para servir por amor, nós vamos nos cansar. Se não for para servir por amor, nós vamos desanimar. Se não for servir por amor, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos desapontar com as pessoas e vamos parar. Se não é amor que nos move nos servir a Deus e a sua igreja, nós paramos, nós desistimos. E o encardido é perito para fazer com que nós desistamos. Ele joga o veneno da discórdia, o veneno da desunião. Ele acha um jeito de criar uma confusão, uma intriga, um desentendimento. Ele é perito. Então, para servir e para perseverar no caminho de Jesus, é servir com amor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então veja, meus irmãos e irmãs, deixa eu lhe dizer, já vou terminando, o caminho seguro para o céu é este, é servir a Deus por amor. E se nós servirmos por amor, ninguém nos para. Se nós servirmos por amor, pode vir a tribulação que vier, pode vir ventos contrários que quiserem, eu não paro porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança e eu sirvo por amor. Podem me perseguir, podem me bater, podem caluniar contra mim, podem levantar falsos testemunhos, eu não paro porque eu sirvo por amor. Eu não estou servindo homens, eu não estou servindo mulheres, eu estou servindo a Deus. O meu motivo é Deus. E eu sirvo os irmãos porque Deus me ama e eu, movido por esse amor, eu sirvo. Então nós não podemos parar. Não podemos parar. Jeremias não parou porque servia com amor. Porque a realidade era para que ele parasse. Eu não sei você, mas talvez você que veio a essa missa, talvez já parou de servir a Deus, quem sabe na sua paróquia, porque aconteceu alguma coisa. Eu digo para você, você não pode parar. Você não pode parar, porque o que te move a servir, o que move esse padre a servir, é o amor de Deus. E esse amor foi visibilizado pela entrega de Jesus por nós. Então ele mostra que ele não parou porque nos ama. Então você não pode parar. Você não pode parar de servir a igreja. Você não pode parar de buscar a sua família também. Por mais que às vezes você é incompreendida e incompreendido, você não pode parar. A palavra de ordem o meu último pensamento é isso. Nós não podemos parar. Diante dos obstáculos não podemos parar, porque o que deve nos mover nesta caminhada é o amor de Deus. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está no lado e diga assim, você não pode parar. Você não pode desistir. Mesmo que venham ventos contrários. Mesmo que venham chicotadas. Incompreensões. Você não pode parar de servir o Senhor com amor. Amém? Aplaude essa palavra.